Boa noite. Boa noite a todos vocês. Hoje eu vou fazer uma live super interessante. Eu que fui vítima de violência sexual na adolescência, eu tenho o privilégio de conversar hoje sobre isso. A nossa live vai falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a pessoa que vai conversar comigo é um homem muito especial. Ele se chama Casé Fortes, é promotor de justiça do estado de Minas Gerais desde 1991. Especializado em direito penal, curador da infância e da juventude da Câmara de Divinópolis, coordenador do Movimento Nacional e autor do livro Todos contra a Pedofilia. Representante do Brasil no grupo de trabalho da Interpol para o combate aos crimes contra menores na América do Sul. Um dos relatores da lei contra a pornografia infantil, integrante do grupo de apoio técnico da CPI da pedofilia do Senado, de 2008 a 2010. E na Frente Parlamentar Mista contra a Pedofilia do Congresso entre 2019 e 2020. Além de presidente de honra da Frente Parlamentar contra a Pedofilia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de 2019 e 2020, que fique muito mais ainda. Casé, você está por aí? Eu conheci o Casé e comecei a assistir todas as lives que ele faz, todas as falas que ele faz. Ele é um especialista nesse tema e eu tenho certeza que quem assistir essa live, principalmente as mamães, vão saber o quanto é importante a gente... Cadê o Casé? Vamos ver. Tá, só aguardar um pouquinho. Do quanto é importante a gente proteger os nossos filhos. Casé! Ei, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Estou te ouvindo, perfeito. Casé, muito obrigada. Eu estou muito orgulhosa de você estar aqui hoje conversando sobre esse tema. Você sabe que eu, como vítima de violência sexual, sei o quanto é importante falar desse tema. E você, como especialista, ninguém melhor para desmistificar tudo isso e dizer para as mães como é importante a gente cuidar dos nossos filhos, né? Nossa, eu tô super feliz e te agradeço muito. Você tem noção, você sabe, você tem noção tanto que é importante a sua manifestação dentro desse assunto, que quando a gente se manifesta sobre abuso sexual, sobre exploração sexual, especialmente de crianças e adolescentes, a gente está praticando a prevenção. Uhum. E uma pessoa tão importante como você falar a respeito disso ajuda um monte de outras pessoas. Sua experiência dá apoio a muita gente. Então, muito agradecido mesmo, muito feliz. Imagina. E aí eu já queria começar perguntando para você, você está me ouvindo? Tá, né? Tô te ouvindo. Sobre... A gente vai falar de um monte de coisa aqui, mas assim, o prazo para uma vítima fazer a denúncia. Eu, por exemplo, sofri violência sexual entre 13 anos, no final de 12, 13 anos de idade, e eu só falei com 54, porque aí eu tive uma coragem, a vergonha que eu tinha, ela acabou, e eu fui falar com muito tempo depois. Quer dizer, na verdade, se eu fizesse uma denúncia, eu teria prescrição do crime. Quer dizer, na verdade, eu sei qual que é, mas muita gente não sabe, me pergunta isso. Eu acho muito importante falar de qualquer jeito. Né? Mesmo que não seja possível uma punição no direito penal, eu tenho certeza que falar a respeito disso liberta a pessoa, é importante para ela. Mas a gente tem uma lei no Brasil, e eu tenho muito orgulho de ter participado da redação dela, a Lei Joana Maranhão, em homenagem à nadadora, né? Nossa campeã. E essa lei permite que aqueles delitos praticados contra uma criança, especialmente delitos dessa natureza, praticados contra uma criança que não tenham sido investigados no tempo devido, a prescrição só começa a correr quando essa criança completa 18 anos. Ou seja, ainda dá tempo, quando aquela pessoa já tem capacidade dela própria fazer uma denúncia, de fazer. Muitas vezes vai ser difícil conseguir provas depois de tanto tempo, mas é possível uma apuração, é possível uma tentativa, pelo menos, né?
essa lei veio da CPI da pedofilia e eu acho que foi importante para que casos como o dela não se repitam, né? Que bom. E aí eu queria que você desmistificasse sobre essa questão da diferença entre a pedofilia e a pedossexualidade como distúrbio de comportamento e como crime de pedofilia. Eu vou confessar para você que eu nunca tinha ouvido essa palavra pedossexualidade. A gente fica muito preso só à pedofilia, mas são várias vertentes da pedofilia, né? Sim, na verdade eu gastei um capítulo lá do meu livro para falar sobre isso, mas eu vou resumir aqui. Eu sei que você já viu quando eu falei sobre isso, que a gente já conversou um pouquinho, né? E é o seguinte, a gente tem a palavra pedofilia, que significa, assim, ao pé da letra, etimologicamente, ela significa afinidade, interesse por crianças. Essa palavra é usada no contexto clínico, ou seja, no contexto assim, da psicologia, da psiquiatria, para definir uma parafilia. Parafilia é um interesse sexual não ortodoxo. No popular, uma tara. Uhum. Né? Por exemplo, a gente tem zoofilia, atração sexual por animais, necrofilia, atração sexual por gente morta, riparofilia, gente suja, e por aí vai, são centenas. Pedofilia é uma delas. Né? Essa é a definição de pedofilia, ou pedossexualidade, é a mesma coisa aí nesse caso, dentro da psiquiatria, da psicologia e etc. Deixemos essa definição aqui de lado. Uhum. Vamos pegar a palavra de novo, pedofilia, e acrescentar crimes. Crimes de pedofilia é uma definição mais ampla. É uma definição do campo jurídico. Ela significa, é um termo que é usado para designar todos os crimes de natureza sexual que sejam cometidos contra a criança e o adolescente. Então, quando uma pessoa fala assim, fulano foi condenado, foi processado por pedofilia, na verdade, nós devemos perguntar sempre qual dos crimes, né? Pode ter sido estupro de vulnerável, pode ter sido pornografia infantil, pode ter sido prostituição de crianças e adolescentes, pode ter sido tráfico com fins sexuais de crianças e adolescentes, e por aí vai. Também são dezenas de delitos que estão no Código Penal ou no Estatuto da Criança e Adolescente. Então não se confundem. Às vezes as pessoas costumam falar assim, pedofilia não é crime, pedofilia é uma doença, é um distúrbio sexual. Na definição clínica. Mas se a gente fala de crimes de pedofilia, aí nós estamos usando outra definição. Aqui eu estou até com esta camisa, que você tem uma e eu vou te mandar mais algumas, que fala todos contra a pedofilia. E que a gente vai sortear essa camisa, né? A gente vai sortear essa camisa. Sortear 3 camisas e o seu livro. E qual que é a diferença do abuso e exploração sexual de criança e adolescente? Sim. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos falando contra o abuso e a exploração sexual. Né? Mas a exploração tem a ver com dinheiro. São pessoas que usam o corpo de uma criança para ganhar dinheiro. Por exemplo, vendendo pornografia infantil. Por exemplo, explorando a prostituição de crianças e adolescentes. Durante a CPI da pedofilia, a gente viu muito isso, e não é difícil ver em qualquer parte do Brasil, especialmente, infelizmente, é comum época de turismo nas praias do Nordeste, crianças em situação de prostituição. Terrível, terrível. Eu vi isso lá no estado do Pará, em alguns lugares. Tem até um caso que me marcou muito, das meninas balseiras, sabe? São crianças, meninas, na sua maioria, mas tem meninos também, que se prostituem entre os barcos ancorados lá nos portos. A idade é entre 12 anos de idade, né? 12 e 13 anos de idade. Mas tem meninas e meninos até bem mais novos, sabe? É muito triste. É uma degradação, mas principalmente das meninas, viu? Elas são exploradas, às vezes, com o conhecimento da própria família. É triste. Mas isso acontece, assim, de norte a sul do nosso país. Então, deixa eu perguntar um negócio que me incomoda profundamente, Cazé, que eu sei que você fala maravilhosamente bem, eu quero ficar te interrompendo porque eu quero tirar dúvida. Mas quando a família tem consciência e ela facilita para esse abuso, qual é o crime? O crime da pessoa que faz isso é grave também, né? Por que no Brasil é tão naturalizado isso, não acontece nada?
quando algum parente participa do crime, existe uma agravante. Sempre existe essa agravante no Código Penal. Nos casos de crimes sexuais, essa agravante é maior ainda. Às vezes são crimes especiais. Por exemplo, infelizmente, nós temos estupros praticados pelo próprio pai, né, nos casos de abuso sexual intrafamiliar. Prostituição que é incentivada por familiares, às vezes pela própria mãe. Nesses casos, o crime é muito mais grave, né? Existe, sim, um aumento de pena que é justo por causa da maior assim, gravidade mesmo, da maldade maior da pessoa que pratica esse tipo de delito, porque era a pessoa que devia defender aquela criança, na verdade, está ajudando a vilipendiar. Né? É uma loucura. E essa relação entre o abuso sexual e o uso da internet por crianças e adolescentes, a gente conversou sobre isso, essa responsabilidade, né, que os pais devem ter quando as crianças estão nesse abuso. Pois é, olha só, internet é coisa maravilhosa, é muito bom, né? Tá permitindo, pensa bem, eu aqui, um promotor do interior de Minas, estou conversando com você, olha que legal, graças à internet e tantas outras coisas boas que ela traz para a gente. Mas ela abre assim, o mundo todo dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Uma criança pode estar exposta isso assim, de qualquer maneira? Não, eu acho que a criança deve sim usar a internet desde cedo. Mas os pais precisam fazer uma fiscalização e também uma preparação, uma educação para o uso da internet. Eu costumo repetir muito aquele bordão assim, não existe senha para pai e mãe. Para o filho menor de 18 anos, por lei, ele está sob responsabilidade dos seus pais ou responsáveis legais, né? É o chamado poder familiar. Esse poder, além de poder, ele é um dever também. É dever dos pais fiscalizar aquilo que os filhos fazem, inclusive na internet. Então tem aquele negócio, né? A criança ou o adolescente fala: minha mãe e meu pai não podem botar a mão aqui no meu celular, não podem olhar. A maioria dos adolescentes fazem isso, né? A realidade é essa. Porque se sentem violados, né? Isso cria uma situação que facilita a atuação de criminosos. Né? Não é de vez em quando, não. É todo santo dia que a gente vê crimes praticados dessa maneira, com crianças que são abordadas na internet. Então, eu queria que você falasse, que você desse exemplos de que forma que as plataformas de jogos e a própria... de que forma que essas pessoas buscam essas crianças na internet, para os pais entenderem. Pois é, criança, olha só um caso recente, né? Um grupo de WhatsApp criado só para crianças. Ele oferece conversinhas ali sobre joguinhos infantis. Ele dá senhas. Esse grupo foi criado por criminosos maiores de idade, né, que visam conseguir ali fotos de crianças e possivelmente até abordagens pessoais mesmo. O que eles fazem? Eles oferecem dicas dos joguinhos, senhas, etc. no grupo de WhatsApp. Ainda dão dicas para que aquilo seja escondido dos pais. Fala assim, olha, a menininha falou, a gente tem isso lá gravado, a menininha falou assim, olha, sexta-feira eu preciso entregar meu telefone para minha mãe. Ela sempre dá uma olhada ali na cesta. Aí o cara do outro lado, que se faz passar por uma criança, ele fala assim, olha, então você sai do grupo, a gente te apaga e na segunda a gente te inclui de novo. Para a mãe não perceber que a filha está participando daquele grupo. Naquele grupo, eles pedem fotos das próprias crianças, falam assim, eu te dou uma senha do joguinho, você me manda uma foto sua nua. Me manda uma foto sua com a sua mãe. Manda uma foto do seu irmão mais novo. Ou então vamos marcar um encontro, e lá nesse encontro pode acontecer, inclusive, um estupro real, né? Claro, claro. Isso sem falar assim, em pessoas que são enroladas, ali, enganadas na internet. A pessoa se faz passar por aquilo que não é. Existe um tipo de comportamento até estudado cientificamente. A primeira universidade que fez isso foi na Inglaterra e estudou o modo de agir dessas pessoas para conquistar do outro lado
uma criança, um adolescente de tal forma que depois de criada essa relação, ela consegue o que quer, manda foto, manda vídeo, encontro, acontece o estupro virtual. Você já ouviu falar como é que funciona? Sim, sim. Uhum. A pessoa pega, por exemplo, uma menina, oferece a ela, olha, você é muito linda, você pode ser modelo. Você me manda uma foto e se fazendo passar para uma menina também. Uhum. Você me manda aí uma foto que a gente vai estudar aqui se você vai poder ser aproveitado. Avaliar, né? Aí a menina manda a foto, logo depois ela recebe essa mesma foto pelo WhatsApp e fala, a sua foto vai ser exposta se você não me mandar outra foto sem o sutiã. Uhum. Aí a menina bobinha manda e a partir daí são exigidos dela situações mais que a exponham mais ainda, ela beijando outras meninas, ela mantendo uma relação sexual. Esse caso, infelizmente, tem sido muito comum. E a menina ou o menino vai ficando apertado, ele vai ficando acuado com essa chantagem. Houve casos até de suicídio, né? De suicídio de adolescentes por conta disso. A relação entre suicídio de adolescentes e o abuso sexual é muito grande, já foi objeto de vários estudos aí que comprovam isso. A pornografia de revanche é isso também ou ela é para adulto? A pornografia de revanche? A pornografia de revanche pode acontecer com adolescentes também. Com crianças, não. Eu, pelo menos, não vejo muito como. Mas a pornografia de revanche é um ato de covardia muito grande. Aliás, todos os agressores, sejam de mulher, de criança, de pessoas fisicamente mais fracas ou em uma posição vulnerável, são, por natureza, covardes. Sim, com certeza. O pessoal costuma me perguntar muito assim, qual que é o perfil do criminoso pedófilo, né? Seja ele homem, mulher e tal. Eu digo com sinceridade que eu não sei. Pode ser velho, pode ser novo, pode ser religioso ou não ter religião, pode ser uma pessoa que estudou, que não estudou. O que todos têm em comum é que são todos covardes e inescrupulosos. Isso é garantido. E isso a gente pode usar a nosso favor. É uma das coisas que a gente procura fazer há anos dentro desse movimento Todos contra a Pedofilia. É usar essa covardia para dizer para esse criminoso pedófilo o seguinte: as crianças que estão à minha volta, sejam os meus filhos, meus amigos, meus alunos, meus colegas, sejam quais forem, elas não estão abandonadas, elas não estão negligenciadas, nós estamos atentos a elas. Porque aí o covarde vai pensar 2 vezes antes de agir perante aquelas crianças. Porque sabe que tem gente que sabe o que está acontecendo, que está de olho, que está atento. Cássia, como é que a gente educa as crianças, por exemplo, se tem uma situação dessa de uma violação no corpo da criança e ela fica congelada? Você me falou a gente conversando, você me disse que o pedófilo, ele é medroso. Se você der um grito, capaz de ele sair correndo, porque ele é um cagão, na realidade, né? Eu acho que essa é a palavra melhor de todas. Sim, eu acho. A maioria dos... Por isso mesmo que ele gosta de estar com criança, porque naquela relação ele se sente mais poderoso, ele se sente maioral, e sabe tudo, tem experiência, tem tudo. Né? O pedófilo é um bunda mole. Isso aí, desculpa o termo. Não dá, não. Por isso que é importante que nós nos manifestemos da seguinte forma: estamos aí, estamos presentes, estamos olhando, não vamos deixar isso barato, não. Sabe, todas as campanhas são importantes por causa disso. A sua presença nesse exato momento está impedindo um sem número de crimes. Porque pessoas, inclusive criminosos, estão percebendo que nós estamos atentos, que esse assunto está no foco, chama a atenção das pessoas. É isso que eu ia falar com você, porque eu vejo, assim, desde que eu me entendo por gente, desde que eu sofri violência, eu nunca ouvi falar tanto dessas questões dessa forma como está se mostrando nas televisões, de casos, enfim. A gente teve recentemente o caso da menina de 9 anos que engravidou, entre outros, né? Então, está se falando muito mais desses crimes de pornografia infantil na internet, né? Também. Pois é, e veja o caso dessa criança de 9 anos, né? É um caso tristíssimo que evidencia um estupro de vulnerável, com resultado que gera um agravante, porque era pessoa próxima e causou gravidez, isso também gera um agravante, né? Mas, infelizmente, não é incomum. Não. Eu já vi vários casos desses. Essa semana eu tive um caso desse. Né?
que bom que as pessoas ficaram atentas a esse caso e ele teve, com toda a sua tristeza, com tudo que ele traz de ruim, ele trouxe de bom isso, essa atenção para esse tipo de coisa que infelizmente acontece aí todo dia, né? E a gente precisa mesmo. Olha, prender esses vagabundos é ótimo. Você sabe, eu sou promotor de justiça há quase 30 anos, meu negócio é esse, é prender bandido mesmo. Agora, muito melhor do que isso é a gente evitar que isso aconteça. Sim, sem dúvida. E a gente só pode evitar através da nossa atenção, da nossa educação, de atos como este, né? Ou tantas campanhas tem por aí, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças, o Maio Laranja, todas são igualmente importantes. Porque elas estão educadas, né? A CPI da pedofilia que você participou, qual foi o desfecho dela que eu não me recordo? Pois é, foi a CPI mais longa da história do Brasil, né? Ela foi de 2008 a 2010. E ela trouxe 14 projetos de lei. O maior resultado da CPI da pedofilia, acho que foi trazer um pouco mais para os holofotes esse assunto. Mas ela também trouxe 14 projetos de lei. Dentre eles, a mais importante, sem dúvida, foi a lei da pornografia infantil. Acho até que é legal. Eu preparei até umas imagens, não de pornografia, claro, né? Mas eu acho muito bom você colocar, se você quiser colocar agora. Que ela trouxe essa lei da pornografia infantil que tornou crime, por exemplo, o assédio a crianças. Agravou o crime de compartilhamento de pornografia infantil. É até bom a gente usar a oportunidade para falar o seguinte. Sim. Se você receber pornografia infantil, um filme, uma imagem, não passe para frente. Não, porque às vezes a gente recebe e junto vem um recadinho. Eu recebo muito disso. Vamos passar para frente essa imagem para achar esse vagabundo, prender esse safado, vamos torná-lo famoso, né? Um cara às vezes estuprando uma criança. Não passem isso adiante. Se você quer agir de uma forma mais efetiva, leve para a polícia, leve para o promotor de justiça. Faça uma denúncia, né? Quando a gente está passando isso adiante, nós estamos simplesmente divulgando aquele tipo de material e, em tese, cometendo um crime, que é a divulgação de pornografia infantil. Você sabe que tem gente que ganha milhões com isso, né? Produzindo e pegando fotos de pornografia infantil. Vou te mostrar aqui um site. Esse é só um exemplo, ele já está fechado, sabe? Vou inverter a câmera aqui. Olha só. Aqui, ó, tá vendo esse site aí? Adolescentes. Esse é especializado em meninas que chamam de novinhas, ninfetas, adolescentes, né? Esse aí, bem pior, especializado em crianças pequenas. Esse é só um detalhe do site. Ó. Ele é muito maior do que isso. Sim, cada foto dessas é um tema diferente. Sim. Sabe? E ele esse seria um cardápio, né, na verdade, né? Exatamente. Que loucura. Cada foto dessas abre para uma infinidade de outras fotos que a pessoa vai ali pagar uma quantia para ter acesso a elas. Né? E elas são produzidas com crianças, muitas vezes abandonadas, crianças que são raptadas, drogadas para simularem atos sexuais. Né, às vezes alugadas ou vendidas pelos próprios responsáveis. Infelizmente, já tive vários casos dessa natureza. Que são pessoas que a gente não merecem o nome honroso de pai e de mãe. Eu assisti o documentário da Madeleine McCann, daquela menina que desapareceu em Portugal, uma menina inglesa. Sim, eu lembro disso. Que supostamente ela foi destinada ao tráfico de crianças para fins de crimes sexuais, mas ele mostra muito assim do que você mostrou agora, as plataformas na Deep Web, como eles agem, né, raptando as crianças, drogando, enfim. Você acha que o aspecto cultural e educacional influencia para promover de maneira subliminar ou explícita a pedofilia? Eu acho que a educação, portanto, o aspecto cultural, são fundamentais para facilitar isso. Sabe, eu ouso dizer que a maior violência que a gente pode cometer contra uma criança é a negligência. Exatamente. Porque ela abre as portas para todos os outros, abre as portas para todos os tipos de violência, abre as portas para o uso de drogas, abre as portas para a falta de educação, que por sua vez geram tanto de outros problemas.
Então, é muito importante que a gente estimule que as pessoas façam o que é básico. Cuidem dos seus filhos. Prestem atenção, deem educação, vejam a vida deles. Né? Essa é a raiz de muitos problemas que a gente vê, que acontece às vezes dentro de pessoas, até mesmo com pessoas que cuidam, acontece, pode acontecer, claro, mas as chances são menores. Né? As músicas brasileiras, elas são muito sexualizadas, né? Ia falar isso agora. Sexualização precoce. Eu acho isso péssimo. Eu acho que essa responsabilidade dos pais deveriam ser vista com mais vigor. Inclusive, também sabe, com punição. Você viu recentemente uma menina de 8 anos de idade dançando em cima de um carro que foi exposta, alguém fez uma denúncia, a mãe respondeu um processo ou não. Mas esse tipo de coisa não pode ser tolerado mais, gente. É um absurdo que as mães exibam os seus filhos na internet como se fosse, de uma forma, muitas vezes, para um pedófilo, isso é um prato cheio, é um produto. Exatamente. Muitas dessas fotos são aproveitadas em sites aí, inclusive da Deep Web, sites de pornografia infantil. Eles colocam fotos que não são diretamente pornográficas e colocam fotos assim muito graves mesmo, de estupro mesmo. Sim. Mas muitas vezes essa sexualização precoce promovida pela falta de educação dos pais. E de responsabilidade. Sabe? Pela falta de responsabilidade, de não pensar o tanto que está expondo ali seu filho, sua filha, né, de uma forma que como você disse, é um prato cheio para um criminoso pedófilo. Ele vê ali aquilo, é o que há de melhor. Né? E às vezes muitas músicas influenciam isso. Nada disso justifica a atitude do pedófilo criminoso que eu estou dizendo. Uhum. Mas elas com certeza facilitam muito essa ação. Elas, inclusive, existem campanhas, você sabe que existem organizações de criminosos pedófilos, organizações ostensivamente a favor do sexo com crianças. Eles pregam isso. A NAMBLA, por exemplo. NAMBLA, sim, a NAMBLA. Uhum. A NAMBLA é a maior de todas, mas tem várias outras. Tem várias outras. E uma das formas mais ativas dessas organizações agirem é através da música e dessa sexualização precoce. Aqui no Brasil, que a NAMBLA é considerada criminosa, porque ela faz apologia a um crime, que em si também é um crime, né? Ela age de uma forma subreptícia, ela age debaixo dos panos, e muitas vezes através dessa sexualização precoce, que torna banal o sexo com criança. Existem até naturalizado. Para isso, o pedobir, por exemplo. Que loucura. Agora, qual o tipo de cliente que usa esse tipo de produto, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar de poder aquisitivo alto? Olha, não precisa ter dinheiro para isso, mas tem pessoas muito ricas que são assim grandes consumidores de pornografia infantil, tanto que é um delito que dá dinheiro, né? O FBI, a Interpol vivem fechando. A nossa Polícia Federal, um abraço para a doutora Paula Mari. A Paula, nossa querida amiga. Pois é, aniversário dela está chegando aí. Está chegando, vamos encontrar ela. Que ela tá dia antes, a gente está quase junto ali. Ai, que beleza, vamos comemorar junto, então. Escuta, essa pergunta minha, eu até escrevi para não ter confusão aqui. Qual é o tratamento dado ao crime de pedofilia pelo legislativo e se as leis existem e se elas estão sendo duramente aplicadas contra essa categoria de crime, que é o abuso sexual contra a criança, a pedofilia, enfim? Olha, nós temos no Brasil um conjunto de leis penais bem abrangente e até bom dentro do Código Penal, do Estatuto de Criança e Adolescente. Muitas dessas leis foram modificadas com a CPI da exploração sexual, depois a CPI da pedofilia e outros trabalhos, alguns até em andamento, dos quais eu até faço parte. Uhum. Mas, no geral, eu vou dar aqui minha opinião pessoal, dá licença, eu acho a nossa lei brasileira muito frouxa. É uma lei que facilita para bandido. Eu já te falei, a gente faz isso aqui há anos. Meu dia a dia é trabalhar para que a lei seja cumprida, para que bandido vá para a cadeia. De todos os tipos, né? Não é só de pedofilia. Não só crimes de pedofilia, mas todos os outros crimes. A gente passa muita raiva de ver que faz um esforço enorme. Pessoas se arriscam, policiais põem
a vida em risco aí para prender, às vezes, bandidos que passam horas na cadeia, passam pouco tempo e daqui a pouco estão na rua de novo. O Brasil tem sido, nos últimos anos, vítima de um conjunto de ações que visam afrouxar cada vez mais a nossa lei. E nós temos que reverter essa situação. Tem gente escrevendo aqui, lei frouxa, tem que mudar isso. Existe uma indignação também. Lei frouxa mesmo, viu? Eu acho. Eu sempre falei isso por minha conta. Agora, não é por isso que eu vou deixar de cumpri-la. Meu juramento é esse, a lei feita democraticamente deve ser cumprida e discutida e criticada. Bom, falando em prevenção e restauração das vítimas, como a sociedade poderia atuar efetivamente no combate à pedofilia e quais ações e instrumentos que um cidadão comum poderia utilizar para evitar novas vítimas e proteger as que já foram vitimadas, por exemplo? Muitas coisas nós podemos fazer no nosso dia a dia. Num sentido mais amplo, a gente tem que cobrar dos nossos representantes democráticos, aí, deputados, senadores, prefeitos, etc., melhoria nessas leis, claro. Mas, no dia a dia, uma atitude muito importante é a gente se manifestar. Não deixar esse assunto cair no esquecimento. Falar o tempo todo, né, se manifestando com todos contra a pedofilia, faça bonito, proteja nossas crianças, qualquer das campanhas, ou mesmo sem nenhuma campanha, só manifestação pessoal, todas elas são extremamente importantes porque essa manifestação é um ato de prevenção. Quando um criminoso covarde desses vê que tem uma pessoa atenta, ele fica inibido em agir. Quando a gente faz uma caminhada, igual a gente faz aqui em Divinópolis e em outras cidades também, no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual, né, e mostra-se milhares de pessoas na rua dizendo que não aceitam esse tipo de coisa, isso é uma ação efetiva. Claro que não é só isso. É no dia a dia, ali na sua casa. Educação sexual adequada é importante, dentro dos parâmetros definidos pela própria família e também adequados à idade da pessoa que está recebendo. A atenção dos pais com seus filhos no uso da internet, no dia a dia, é uma coisa básica. Né? Eu acho que a gente devia ter nas escolas uma matéria que não é só voltada para a questão do crime de pedofilia, mas para o bom uso da internet. O bom uso. Né? Assim, mostrando, porque é o instrumento, é o meio de comunicação mais importante que jamais existe. Né? A gente tem que saber usar. A gente tem que ter uma certa ética. A gente tem que saber que tudo aquilo que a gente põe na internet nunca mais sai. Exato. As crianças não nascem, embora às vezes a gente pense que eles nascem sabendo mexer, né, porque são tão bons para isso, mas eles não nascem sabendo essa ética, esses problemas. Eles muitas vezes acreditam em tudo que é dito ali na internet. Então, no geral, é a nossa atenção, a nossa capacidade de passar essa educação e dar um bom exemplo. Essas músicas que a gente estava falando de sexualização precoce de crianças, elas existem porque, infelizmente, tem gente que se consome, isso. Claro. Né? É falta de educação nossa, da nossa sociedade. Exato. Ô, Luísa, eu queria te perguntar, se você achar legal, que você falasse um pouco dessa sua experiência ruim, se você puder falar disso, né? Se você sentir vontade disso. Eu acho que a sua palavra vai trazer muita solidariedade para as pessoas. Então, no meu caso, assim, na época que eu sofri esse abuso, Casé, não existia uma fala sobre isso, né? Existia um tabu muito grande, porque os pais não tinham essa liberdade de falar com os filhos naturalmente. E hoje em dia, eu acho que é difícil ainda. Precisa existir uma conversa. É muito difícil. Sim, eu sempre estou batendo essa tecla sobre educação também na escola, como você falou, de inserir em pautas nas escolas de coisas da atualidade, né, de temas atuais, como esse, por exemplo, da internet, pedofilia, sobre racismo, entre outros. Então, assim, era tudo muito tabu para falar sobre isso. E quando eu sofri abuso sexual, eu fiquei muito confusa, porque eu trabalhava numa casa de família, como empregada doméstica aos 12 anos de idade. Já é um estupro, né? Já está errado, né? Pois é, mas naquela época era a necessidade que eu precisava, era uma necessidade, exatamente. Então, era natural, assim, não era um problema uma criança trabalhar. Como hoje em dia tem muitos também, evidente.
E eu fui abusada por um vizinho da família que estava acostumado a frequentar a casa, né? E eu fiquei sem entender muito o que era aquilo. Eu fiquei muito desconfortável. Eu comecei a desenvolver dor de cabeça, insônia, desinteria. Você sabe o que é desinteria? Uma desinteria absurda, eu perdi peso, fiquei super insegura, eu não conseguia dormir de noite, eu dormia toda coberta e fiquei assim eu fiquei muito doente. Eu fiquei doente, mas eu não sabia que isso era por conta do abuso que eu sofri. E aí eu voltei a morar na casa dos meus... Você tinha sofrido. E eu não contei para minha mãe, não contei para meu pai, não contei para minha patroa, não contei para ninguém. Você sabe, Casé, que passou muito tempo depois, há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu encontrei uma outra vítima dele. Porque quando eu comecei a falar com 54 anos, porque eu falei depois que eu sofri uma violência física, e eu comecei a reconhecer a minha história como uma série de abusos, não só esse, mas outros que a gente vem enfrentando, principalmente nós que somos mulheres. E aí, falando disso, eu conheci uma mulher fora do Brasil, brasileira que mora fora do Brasil, que me questionou sobre esse determinado abuso, e ela me fez perguntas muito pertinentes, falou, esse homem abusou de mim também, e na época eu era muito pequena, eu tinha tipo 6 anos de idade, contei para os meus pais, eles me bateram, não acreditaram em mim, disseram que esse homem era um homem de bem, era um homem que estava ali, que era um homem que tinha uma relação com todo esse lugarejo que a gente morava, que era um homem idôneo. Como é que você ousa falar isso de alguém? E ela levou uma surra. E ela passou durante muitos anos com essa verdade não reconhecida, até o ponto que a gente conversou sobre isso, e eu precisei ligar para falar com o pai e com a mãe de que de fato tinha acontecido isso. Eu acho que ela, depois disso, ela encontrou uma forma de ser chancelada a sua verdade e poder ter um pouco mais de paz, né? Mas hoje em dia, eu acho que a gente tem que ficar, realmente tem que ficar muito atenta mesmo, porque as violações, elas são dentro do ônibus, elas são dentro do trem, elas são dentro do Uber. Não dá para você deixar o seu filho sozinho com alguém. Mas, ao mesmo tempo... Dentro de casa, no meu caso foi dentro de casa, e na escola, exatamente. Essas não têm idade para violações, são crianças recém-nascidas. Eu tive um encontro com a Paula, né? Com a Paula Mary, a gente estava falando sobre isso, e ela me contando sobre situações que ela foi obrigada, lógico, a resolver, né? De estupro, de bebê. Então, assim, é inconcebível que isso possa acontecer. E muitas vezes é feita, né, em creche. Uma coisa que a gente repara, a sua história, ela infelizmente é o espelho de muitas parecidas, que não havia então assim a gente vivo dizendo isso, a gente tem criado dentro de casa um ambiente, sistema de acolhimento em que a criança possa falar e ter credibilidade para isso, né? E também porque a criança não fala. Ela não fala por muitos motivos. Ela tem vergonha, ela tem medo, ela não reconhece o que aconteceu com ela como abuso, ela não sabe o que está acontecendo, ela não entende. Ela, às vezes, é um bebê, portanto, não pode sequer falar. Então, é nossa obrigação, mais um motivo para a gente estar atento e saber reconhecer alguns sinais, né? Eu fiz uma audiência há muitos anos atrás, lá no, sei lá, mais de 20 anos atrás, ouvindo uma menininha de 7 anos que fora abusada pelo padrasto. Dentro de casa, ele a obrigava quase que diariamente a fazer sexo oral. E ele era o padrasto dela desde que ela era muito pequena. Ela o chamava de pai, né? E ela contou aquele fato para mim, para a juíza e para a psicóloga que nos acompanhava. Ela contou aquilo de uma forma tão comum, tranquila, normal, que a gente ficou estarrecido, né? Eu tinha muito menos conhecimento disso, então, há mais de 20 anos. E eu fiquei... Sim, todo mundo ficou, a juíza também, a psicóloga, e ela percebeu na sensibilidade dela a nosso espanto e falou assim, mas todo pai não faz isso com a filha, não? Ela achava que aquilo era normal. E muitas vezes as crianças demoram anos para falar, vão falar na idade adulta já, porque elas não reconhecem, a ficha demora a cair, o que é mais um agravante para essa violência, né? É por isso que a gente tem que estar muito atento, porque, olha, os sinais estão ali, que são os sinais comuns de trauma, a sexualização precoce, os desenhos. Eu publiquei, de vez em quando eu publico no livro e na internet, alguns desenhos
que já, sem dar autoria, claro, né, de crianças que sofreram abuso. E a gente vê em comum alguns pontos, né? Elas sempre mostram, assim, elas marcam o órgão sexual, elas desenham o abusador como se fosse um monstro, elas mostram, às vezes, através de brincadeiras, sabe? Você dá aqueles bonequinhos, elas mostram assim, ah, fez assim, fez assim, e tal, porque ela quer se expressar, né? Mas tem medo e não sabe direito nem o que está acontecendo. A gente tem que estar de olho. Os professores, classe importantíssima, meu pai e minha mãe são professores, e que muitas vezes não é entendido, mas são grandes responsáveis por nos ajudar a conhecer, a descobrir aqueles abusos intrafamiliares, sabe? Porque se a criança está ali sendo, às vezes, abusada por um padrasto, por um namorado da mãe, sei lá, e a mãe é omissa ou não acredita, ou às vezes até participa, infelizmente isso acontece também, né? Quem é que pode acudir essa criança? Por isso que nós estamos nessa época de isolamento social. Eu ia perguntar isso para você, eu ia perguntar para vocês agora. Houve um aumento muito grande, né, de abuso contra as crianças nessa pandemia. Eu acredito. Mas aumentou ou já existia e apareceu mais? Tipo assim, foi mais exposto? Olha, nos últimos anos tem aparecido mais, com certeza. Resultado de diversas campanhas que existem por aí que expõem essa situação, que fazem com que as pessoas falem, e tem que falar, só a partir daí que nós podemos combater. Mas nós estamos numa situação diferente. Se as crianças estão ali, muitas vezes trancadas com pessoas que podem ser os próprios abusadores, e não estão tendo contato na escola, ou pouco contato na escola, e nenhum contato social, ou muito menos, quem é que pode verificar esses acontecimentos dentro de casa? Essa é uma questão. Eu acho que a subnotificação deve ser muito grande, ou seja, está acontecendo muita coisa que nós não estamos sabendo ainda. E também acho que aumentou por causa dessa convivência mais forçada. As pessoas saem menos de casa. O abuso contra a criança, eu estou aqui com uma estatística de 2018 para cá. A criança é a principal vítima de violência sexual, de estupro. Criança, menor de 12 anos. E a maioria desses estupros acontece dentro de casa. Até porque quem é que tem acesso a uma criança? É uma pessoa que goza de uma certa confiança para entrar. Intimidade. Para ter acesso ao seu filho. Não é? Então, é uma situação que me deixa extremamente preocupado, sabe? E acho que momentos como esse, repito, são muito importantes para dizer para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente lá dentro de casa: fique atento ao seu filho, sabe? Preste atenção no que ele faz na internet e fora dela também. Não deixe, se na dúvida, consulte um psicólogo para conversar, sem ofender, mas conversar para saber o que está acontecendo, tentar tirar ali alguma informação. Observe alguns sinais: comportamento sexualizado precoce, sinais físicos, por exemplo, machucados em áreas genitais, tem que ser muito bem explicados. Eu estava vendo agora, Casé, que os dentistas começaram a falar de uma mudança do sexo oral que provoca, que eu achei muito interessante, porque eu recebo muito material. E eu queria que você falasse também, você já falou, mas falasse exatamente o que é estupro de vulnerável. Mas os dentistas também têm um papel importante para dizer para as mães que as crianças estão sendo abusadas através de sexo oral, porque a boca indica isso, né? Sim, existem muitos sinais característicos. Eu vi essa matéria também, achei muito interessante. Conversei com um amigo meu que era dentista. Ele disse que em alguns casos é possível verificar sim. E é importante também dizer que a lei do Estatuto da Criança e Adolescente tem um dispositivo que já está em vigor aí desde 1990 e tem que ser mais observado, tem que ser mais usado, que é o seguinte: todo profissional de educação de saúde tem obrigação de comunicar casos em que haja constatação ou mesmo suspeita fundamentada, claro, de uma violência contra uma criança, contra um adolescente. Porque às vezes o médico, o dentista, o psicólogo fica assim: ah, mas eu tenho um segredo profissional que é importante, tem que ser respeitado. Mas quando é para falar
de uma violência que aquela criança está sofrendo, isso é mais importante, isso é maior do que esse segredo. Sigilo, claro. Claro. E a falta dessa comunicação pode gerar uma infração administrativa, está previsto no Estatuto. Né? Você falou sobre vulnerável, né? Mas eu queria só que você complementasse, que eu acho que é importante, pelo menos para mim. O dentista é importante porque ele observa que tem formas Mas em casa, a mãe pode abrir a boca do seu filho e reconhecer que tem alguma coisa diferente. Como é que a gente pode dizer para ela? De que forma que ela vai observar, por exemplo? Pois é, isso também foi uma dúvida que eu levei para esse meu amigo dentista. Olha, eu não sei se nós leigos nessa área, minha mãe até é dentista, né? Mas não sei se nós que somos leigos teremos capacidade para reconhecer esse tipo de vestígio específico. Mas se aquela pessoa responsável tiver essa desconfiança, eu acho que ela deve levar e levantar essa suspeita para que seja observado. Né? Assim como deve levar também no psicólogo. E antes de tudo, aquela conversa franca, tranquila, sem forçação de barra. Amorosa, né? Sem agressão, amorosa, acolhedora. Né? Tem que ser assim. Mas dentro de casa, o psicólogo, o dentista, o médico, eles são as pessoas que nos ajudam, às vezes, a reconhecer uma situação. Mas, o que a gente vê muito também, sabe? É que as pessoas, às vezes, não querem ver. Né? Elas querem abafar o caso. E isso faz com que pessoas passem a vida praticando esse tipo de delito. Por caso, assim, foi muito legal o que você falou, é muito típico, infelizmente. A criança desacreditada e aquela pessoa continua fazendo isso com outros. Continua. Eu tenho um caso desse, pessoal de Belo Horizonte, ela se estiver ouvindo vai saber, ou vai lembrar bem do caso, que ela, anos depois, já na idade adulta, ela resolveu falar. E nós falamos, o seu caso, infelizmente, não vai ser possível, não seria aplicável ainda a lei Joana Maranhão, mas podemos ver como é que está a situação dele, porque pessoas dessa natureza costumam a continuar. E não deu outra. Ele continuava abusando de crianças, foi processado pelos casos novos e foi preso. E elas, duas irmãs, chegaram a depor no processo para contar o que aconteceu com elas, que embora não fosse ali condenável, mas mostrava um modus operandi, mostrava a maneira de agir do cara desde ali. Deixa eu falar uma coisa enquanto eu estou lembrando. Enquanto a gente está falando aqui, tem uma amiga minha, um abraço para ela, a Valquíria, a Fabiana, a Rízia, nossa amiga. Né? A Rízia está aqui já vi a Rízia, um beijo, minha flor. Eu assisti a sua live com ela e adorei. Esse nosso encontro. Mas elas estão observando aí as pessoas que vão ser sorteadas e elas vão me informar isso depois da live terminada. Aí eu volto só para falar os ganhadores para os quais eu vou remeter as camisas e o livro, tá? Tá bom. Bom, a gente vai falar então sobre o que é exatamente estupro de vulnerável e depois eu queria saber quantas as vítimas, qual é a proteção legal que o Estado confere a elas. Se há um suporte de acompanhamento, por exemplo, médico, psicológico ou uma casa de apoio. É mais ou menos a situação que acontece com as mulheres. Né? E se há alguma legislação que garanta esses direitos reparatórios para esse caso específico do estupro de vulnerável, estupro de crianças e adolescente. Falei muita coisa junto? Não, tudo bem. Se eu esquecer alguma, você me lembra. Tá bom. Mas o estupro de vulnerável é um crime que veio com a lei da dignidade sexual. A lei da dignidade sexual foi muito importante. Ela é de agosto de 2009. Ela modificou o nosso Código Penal. É muito nova, muito nova. Meu Deus. Relativamente, né? 2009. Mas ela modificou o Código Penal que vinha ainda trazendo uma nomenclatura bem atrasada. O Código Penal é de 1940, né? 1º de janeiro de 1940. E ele foi escrito, portanto, nos anos 30. E a nomenclatura que era usada para crimes sexuais era os chamados crimes contra os costumes. Por quê? Ainda se usava aquele negócio de bons costumes. Maus costumes. Então, agora se chamam crimes contra a dignidade sexual, que é uma vertente da dignidade da pessoa humana. A pessoa tem sua dignidade sexual, que é ofendida de várias formas. Quando ela é submetida à prostituição, quando ela é estuprada, quando ela é exposta, quando ela é enganada, vilipendiada,
a pessoa que eu estou falando, pode ser homem ou mulher, né? Uhum. O estupro de vulnerável foi criado com essa lei. É o estupro cometido contra a pessoa vulnerável, que tem uma definição também. A primeira definição de vulnerável é pessoa menor de 14 anos. E também é vulnerável aquele que, por outro motivo, não pode manifestar a sua vontade. Às vezes, por ser uma pessoa doente mental, ou por estar num estado de embriaguez profundo. Sim. Ele não pode dizer nem que sim, nem que não. Portanto, ter relação sexual com pessoa menor de 14 anos é estupro. Ela fala assim, mas ela quis, ele quis. Essa pessoa menor de 14 anos não é considerada pela lei responsável como exatamente responsável o suficiente para dar o consentimento para a relação sexual, né? Então é chamado estupro de vulnerável esse tipo de relação. Como foi, por exemplo, com aquela menina, no caso famoso da garota de 9 anos. Vamos supor que ela tivesse sido enganada de alguma forma e tivesse consentido com aqueles atos. Mesmo assim, seria estupro, né? E isso acontece, viu? As crianças, às vezes... Nossa, eu vi uma coisa tão... A gente vê, a Paula viu esse caso também. Tão feia. Crianças que são, desde pequena, acostumadas a serem abusadas. E elas já se portam de acordo com tal. Isso é uma agressão profunda demais. Porque aquilo fica entranhado na criança e demora a ser superado. Eu tive fazendo uma palestra em Goiás, Rio Verde, estava falando, assim, isso foi a vez mais marcante. E uma senhora me interrompeu, levantou lá e me interrompeu e começou a contar o que tinha acontecido com ela na juventude dela. Contou, falou, eu não interrompi, né? Ela falou, chorou, ficou envergonhada, tadinha, e saiu. Mas você vê que ela estava a vida inteira guardando aquilo dentro dela, né? E não conseguiu expor. E ela sofreu demais. Isso sempre gera muitas sequelas. E você deve ter tido as suas dificuldades para superar isso. Que bom ver que você superou, se tornou essa pessoa tão inteligente. Tão, eu gostei tanto de te ouvir, que eu já tinha te ouvido falando assim, mas falando comigo, que eu achei que você consegue aí ser inteligente e simpática e às vezes até engraçada. Não sei como você consegue, né? Mas obrigada. Muito legal. Aí o estupro de vulnerável seria de 0 a 14 anos. E de 14 a 18? De 14 a 18 tem uma agravante, que é o estupro do adolescente maior de 14 anos. Né? E a partir de 14 a 18 pode haver uma relação sexual consentida. Por exemplo, um adolescente pode ter uma relação sexual dentro dos parâmetros normais de uma relação e tal. Isso não é, por si só, crime. Mas pode também ser estuprado. Se um adolescente ou uma adolescente for estuprada, a pena é maior. Se for um adulto maior de 18 anos, também é estupro, mas a pena é um pouco diferente. E se adolescente menor de 18 anos engravidar e tiver um filho, por exemplo? Todo crime sexual que gera gravidez ou que gera uma doença sexualmente transmissível ou algum outro tipo de lesão mais grave tem aumentos de pena decorrentes disso. Ótimo. Fica mais grave, os resultados são mais graves, né? Aí eu perguntei quanto às vítimas da proteção do Estado, né? O que confere o Estado a proteção dessas vítimas, se elas têm um suporte de acompanhamento psicológico regular, ou uma casa de apoio, porque eu fico impressionada, assim, ela sofreu um estupro e tem que voltar para casa para continuar convivendo com o seu agressor, que pode ser seu pai, o padrasto, o irmão, o tio, enfim. Eu acho que é constrangedor. E se existe algum direito indenizatório para as vítimas que são, enfim, que vivem esse... Existe indenizatório, sim. Mas deixa eu te falar um pouco sobre essa assistência à vítima. Eu sempre fiz questão de frisar, até muito, desde o começo ali do meu livro, que é muito importante a punição. Mas é muito... Em primeiro lugar, tem que vir o acolhimento à vítima.
sabe? Porque muitas vezes a pessoa... Um caso aconteceu comigo em Roraima. Durante a CPI da pedofilia, nós recebemos uma família que veio completa, filhos, vizinhos, parentes, tios e tal, trazendo uma garota, devia ter uns 11, 12 anos de idade, que havia sido estuprada. E trouxe, e o pai chegou muito bravo e contando o que aconteceu, e eu ouvi, e a primeira pergunta que eu fiz é: e como que ela está? Ela já foi ao hospital, ela já fez ali um exame sobre DST, machucados, etc. E ele: não, doutor, eu não deixei ninguém mexer com ela, que é para preservar a prova. Eu achei isso um absurdo, porque ele estava pensando, em primeiro lugar, em ferrar o cara, que eu também queria. Mas, em primeiro lugar, tem que socorrer a sua filha. Claro. Aí é que está. A nossa lei prevê, sim, assistência às vítimas. Eu trabalho muito com isso na Promotoria da Infância e Juventude, mas é muito falha. Você sabe que a nossa Constituição, deixei uma aqui para ilustrar. Ó, a lei mais importante do Brasil e de qualquer país constitucional, claro, é essa aqui. Ela diz apenas uma vez de absoluta prioridade. E é para a criança e adolescente. Ou seja, a coisa mais importante, a prioridade absoluta da Constituição brasileira é garantir os direitos de toda criança, todo adolescente e jovem. Mas isso a gente vê aqui, mas não vê na realidade muitas vezes. Porque dentro do próprio Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, das esferas governamentais, estaduais, municipais, federais, a criança e o adolescente não são sempre colocados em primeiro lugar. Vou te perguntar uma coisa. A justiça eleitoral brasileira é exemplo para o mundo. Nós temos votação eletrônica, poucos segundos, minutos, se conhece a votação. Mas a justiça da infância e juventude, que é a nossa prioridade, não é. Um absurdo. Então está muito na lei ali, que é a prioridade absoluta, criança e adolescente. Eu vivo falando isso, mas eu quero viver para ver o dia que isso seja verdade. Só um segundinho, eu estou recebendo uma visita ilustríssima aqui. Vem cá. Meu filhinho. Deixa eu ver. Vem cá. A gente está finalizando eu já também. Eu estou também. te ouvindo enquanto isso. Quer dizer, a gente tem, olha, a gente está com dois... Fala, oi. Olá! Como vai? Mas tá com a camiseta. Essa aqui é a prioridade absoluta aqui, ó. Quantos anos ele tem? Ele está com a camisa que nós vamos sortear, ó. Olha, tem quatro? Tá com vergonha, Tetel? Pode ir lá, brincar. Parabéns, Tetel, parabéns. Já com a camiseta, né? A gente está finalizando o Casé. Tem muita coisa para falar ainda. A gente pode depois continuar, porque eu tinha muitas perguntas para fazer ainda. Desculpa, eu falo de emendando os assuntos. Não é você que fala. Você fala maravilhosamente. Aliás, eu estava lendo aqui os comentários. Várias pessoas te parabenizando pelo trabalho que você vem construindo ao longo desses 20 anos. Pedindo, pelo amor de Deus, uma camiseta e um livro. E eu acho que deve ter também alunas suas. Eu distribuo mesmo. Agora nós vamos sortear alguns, mas assim, palestras e tal, sempre sorteio. O pessoal vende também pelo preço de curso, mas eu costumo distribuir, viu? E tanta gente ajuda nessa campanha, você precisa ver. Me fala o movimento Todos contra a Pedofilia, qual que é o objetivo dele? Você criou isso com qual objetivo? Quem criou esse movimento foi o senador Magno Malta, na CPI da pedofilia. E várias pessoas deram continuidade a ele. E, para mim, o principal objetivo dele é levar informações que previnam a ocorrência de crimes de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. A gente quer evitar que isso aconteça. E, caso aconteça, que as vítimas sejam atendidas, acolhidas e que os criminosos sejam devidamente punidos. Melhorar a lei nesse sentido. O principal objetivo é dar esse recado, sabe, para o criminoso pedófilo. Nós estamos atentos, nós não vamos agir sempre. Esse eu acho que é o... E eu vou te contando aqui, enquanto isso, então, que felizmente esse movimento está durando aí mais de 12 anos, né, desde a CPI, e a gente tem a participação de muitas pessoas legais. Aí tem
um cara que dá uma super força, o padre Fábio de Mello, que é nosso amigo e dá essa força, quero mandar um abração para ele, para o Fabiano Caseca, para a Sheila, nossa, tanta gente que até não me lembro assim nesse momento, mas o importante desse movimento Todos contra a Pedofilia é levar essas informações, sabe? E dizer para as pessoas, faça a sua parte, se manifeste. Sim, a sociedade, é muito importante que a sociedade se integre nesse problema, não só da violência, do enfrentamento da violência contra a mulher, mas principalmente esse, né? Violência contra a mulher, contra a criança, estão juntas. Ali. Sim, sim. É aquilo que acontece dentro de casa e que as pessoas têm, às vezes, dificuldade de falar. A gente tem que trabalhar para que não aconteça. E com esse criminoso, que é um criminoso, como a gente falou antes, é um covarde, um vagabundo, né? Que só age em privado, mas que ao mesmo tempo são cagões, que tem medo. Se a gente der um grito denunciar, então, ele vira mulherzinha, como diz o outro, né? Porque você vê e fala, uma vez um promotor amigo meu lá de São Paulo falou assim, ó, todo criminoso pedófilo na cadeia tem excelente comportamento, né, Casé? Falei, porque são os bunda mole. Não, é porque lá dentro não tem criança, né? Então, ele não tem para quem se impor. Então é uma cambada de covarde. Olha, e tem muita gente que também entra nessa lista por omissão. Porque vê as coisas acontecendo e não tem um pingo de coragem de ir lá falar. Então, a pessoa que sabe o que está acontecendo, que tem conhecimento do que está acontecendo aí no teu vizinho, no teu amigo, por perto aí, e fala nada, é criminoso também. Com Aquela certeza. mãe covarde que não defende teu filho, como num dos casos que eu contei lá naqueles vídeos, né, é criminosa também. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Toda criança, independente de ser meu filho ou não, é nosso. Toda criança é nossa responsabilidade. Sim. Né? Obrigado, Casé. Eu te agradeço. Lembrar o pessoal, gente, eu vou voltar no meu Instagram daqui a pouco para anunciar o pessoal que já foi sorteado. Eu vou lá tentar ver se eu ganho também uma, né? Tá bom? Você já ganhou, a sua já está a caminho. Ai, muito obrigada. Você realmente é a pessoa certa para falar sobre esse assunto. E olha, vamos fazer. Eu estou aqui emocionado só de falar com você, você sabe, né? Imagina, eu que estou emocionada. Imagina, para mim é um privilégio falar com tanta gente bacana. Eu resisti muito a fazer live, mas eu acho que está valendo a pena, porque colocar as ideias da gente para fora e poder empoderar outras mulheres e outros maridos e famílias e crianças, né, para se proteger de tantas coisas que a gente pode fazer. Então está sendo maravilhoso. Te agradeço muito. Todo dia que você é ótima e está ajudando muita gente. Obrigada, tá? Um beijo. Boa noite, um beijo também. Com Deus.